Celso Vilardi e o César Bittencourt. E nós vamos conversar agora com o especialista na área do direito, o professor Saulo Marimon, que está aqui conosco, para falar sobre o caso. Quem quiser mandar mensagem com questionamentos ao professor sobre aspectos do direito, pode encaminhar a sua para 51992011470. Professor Saulo, é um prazer recebê-lo. Boa tarde. Boa tarde, meu querido amigo. Satisfação enorme em estar contigo e com os nossos internautas na Band. Muito bem, é um prazer recebê-lo aqui no programa, professor, inclusive porque lhe convidei bastante em cima do horário para falar, mas eu acho que como nós estamos diante de uma situação que enseja uma análise específica e técnica, é oportuna a sua participação. Eu queria começar falando aqui sobre alguns apontamentos feitos pelas defesas dos réus, cada uma com a sua respectiva estratégia. Mas um ponto que muitos têm abordado, inclusive já tem comentário aqui de ouvinte, o processo, segundo estes, estaria eivado de vícios, dentre os quais a suspeição dos magistrados. A suspeição do ministro Alexandre de Moraes, o ex-advogado do presidente Lula, o ministro, agora me foge o nome, me socorra, professor, agora me fugiu o nome. O Cristiano Zanin? Do Cristiano Zanin, isso. A suspeição dos três foi descartada. O senhor acha que é válido a argumentação de suspeição dos três? Bom, primeiramente, a suspeição está prevista, é um instituto previsto no Código de Processo Penal, no artigo 254, e ele é muito assim, claro em dizer se a pessoa é inimiga ou amiga íntima. E, bom, amizade íntima é uma questão que hoje em dia é muito escassa no sentido de, visita o amigo, etc. E inimigo, a expressão inimizade para os três ministros seria um pouco demasiada. E não podemos ignorar que um dos futuros réus, pelo que eu deduzo, o senhor Jair Bolsonaro, em setembro de 2022, naquela manifestação na Paulista, falou uma série de críticas e ofensas ao ministro Alexandre de Moraes. Então, uma das contraposições à tese da suspeição é que houve provocação, houve causa de uma certa briga ou rispidez por parte do investigado, ora, futuramente réu. Então, eles disseram o seguinte, e isso assim, na jurisprudência aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, de cada 100 exceções de suspeição, ouso dizer que 95% dos juízes, não obstante, às vezes, terem alguma até questão pessoal, uma crítica, uma briga no interior do Rio Grande do Sul, estou falando, eles dizem que tem a imparcialidade suficiente para julgar. Bom, se eles têm mesmo, é uma coisa que jamais saberemos. Mas eles disseram, eu me sinto capaz, apto para ser um juiz isento. Aguardemos. E você acha que cola essa justificativa? Olha, sinceramente, eu li até a peça de defesa do senhor Bolsonaro, foi muito bem redigida, o advogado fez um combate muito interessante nas teses ora invocadas. Eu penso que essa tese não vai prosperar e eles vão julgar, já disseram que se sentem à vontade para julgar, até semana passada, acho que eles falaram sobre isso, eles vão julgar e, bom, se eles estão com prejuízo, como a gente fala, que pode gerar um prejuízo para a pessoa, aí é outra questão que não conseguia avançar. Eles já disseram, estamos capazes para julgar e deu. Semana passada, por 10-0, foi afastada essa tese. Sim. Outra tese que foi apontada aqui é de que não seria o Supremo o tribunal competente para julgar os réus. Pois então, é muito interessante porque o STF, ele tem... vamos pensar num caso prático. São 11 ministros com uma faixa etária que, em tese, pode ser até 65 anos para entrar, 75 com a emenda que ficou o pessoal mais tempo, a emenda da Bengala, como a gente fala, mas são pessoas de certa idade. Quando chegou lá atrás a ação do mensalão, a ação penal 470, os ministros se viram assim, com muitas diligências, foram mais de 50 sessões só para discutir a ação penal do mensalão, e eles ali mudaram o entendimento dizendo,
que se a pessoa sair do chamado foro privilegiado, a ação cairia, voltaria para a primeira instância. Só que o ano passado, eles reviram o entendimento. Então, como o caso aconteceu enquanto na presidência e depois saindo da presidência, entende que há conexão, há uma ligação entre os fatos. Uhum. E aí já vou chegar numa pergunta que talvez teus internautas tenham, que é a questão do plenário. Né? O artigo 5º do Regimento Interno do Supremo Aliás, Tribunal me desculpe, Federal, professor, inclusive foi alvo de uma discordância entre o Luiz Fux e os demais ministros, de que isso deveria ser levado ao plenário. Verdade. A questão é assim, ó, em tese poderia ser puxado para o plenário, mas os ministros, por 4-1, entenderam que a primeira turma tem dentro do seu âmago competência para julgar, que não seria o caso relevante a ponto de sair da primeira turma, entendeu? Uhum. Só que assim, na minha ótica jurídica, se fosse para o plenário, eu ouso dizer que teria pelo menos 6 votos já condenando estes réus em quase sua grande parte. E quando eu falo sua grande parte, as pessoas têm que ter em mente, como tu estava falando antes de eu ingressar aqui para a conversa, que nós não estamos discutindo o mérito agora. Existe uma figura jurídica que é indúbio pro societá. Para receber a denúncia e para levar a júri popular, são as exceções ao indúbio pro réu. Então, 95% ou até mais das vezes, as denúncias são recebidas porque vamos deixar o réu se defender no processo, mostrar os seus argumentos e, ao fim e ao cabo, se não houver convicção da sua responsabilidade penal, ele é absolvido. Então agora dá para dizer, quando for receber essa denúncia, que vai começar o jogo processual no caso desses réus. Eu ouvi atentamente, aliás, eu acho que a melhor intervenção, a melhor sustentação oral que ouvimos hoje foi a do advogado Braga Neto, o José Luiz Mendes, que é um advogado muito experiente, aliás, foi, se eu não me engano, advogado do José Dirceu na ação penal do Mensalão. Foi como Juca? Isso, ele fez ali uma sustentação brilhante, e ao caracterizar como brilhante a sustentação, isso não significa que eu esteja defendendo o Braga Neto, claro, longe disso. Acho que é possível reconhecer a qualidade de uma sustentação sem necessariamente concordar com ela. Mas ele fez um apontamento ali sobre o acesso da defesa às provas. E muitos têm apontado isso, de que há uma quantidade muito grande de evidências ou de provas que teriam sido colhidas pela Polícia Federal a que os advogados não teriam acesso, o que obviamente faria com que o processo fosse enviesado ou o amplo direito de defesa não estivesse sendo respeitado pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes chegou a mostrar, né, uma parte da sua decisão, que já foi distribuída, aliás, registrando o acesso dos advogados aos processos. Como é que o senhor vê esse debate sobre o amplo direito de defesa nesse caso? Bom, muito oportuna essa questão, porque o Código de Processo Penal é de 41. Bom, ainda tem expressões no nosso código que falam em datilografia, datilografar, folhas datilografadas. E nós vivemos hoje, bom, eu trabalho no Justiça Federal há quase 20 anos, a gente trabalha com processo eletrônico, com anexos eletrônicos e, às vezes, em grande quantidade. Só que o nosso legislador, evidentemente, não previa que uma denúncia formulada pelo Ministério Público viria acompanhada com muitas informações. Antigamente não tinha tanta documentação. Então, por exemplo, no rito do CPP são 10 dias para a defesa após a citação do réu. No regimento interno são 15, mas não se coloca assim, olha, até 1.000 páginas é 10, até 2.000 é 15. E tem anexos, e tem arquivos eletrônicos, e tem interceptação telefônica, que pode passar certamente de 1.000 páginas. Isso se observou, inclusive o Cristiano Zanin, quando fez a defesa do presidente Lula, nas alegações finais, no recurso de apelação criminal junto ao TRF4, ele fez uma crítica que, com embargos, que não teria como os desembargadores terem visto tantas páginas em tão pouco tempo para marcar tão rapidamente o julgamento do Lula naquela oportunidade. Isso foi uma crítica pontual a uma postura do TRF naquele momento. E realmente tem razão o advogado quando critica que tem dificuldade em ler tudo, só que a legislação não prevê. E vou dar mais uma questão interessante, que houve um advogado, acho que do Bolsonaro, que reclamou que eles deveriam ter o direito de 83 dias para poder fazer a defesa. Sim, a paridade de armas, no caso, porque foi o tempo que a Procuradoria demorou para apresentar a ação penal. Só que simplesmente isso não existe.
Nunca, nunca. Então, se MPF ou MPE ficar com um inquérito por um dia, por 2 dias, por 3 dias, então seria só 1, 2, 3 dias, não há previsão legal. Eu acho muito interessante até o debate disso. Agora, imagine se o MP, por exemplo, ficar com 3, 4, 5 meses. Porque, na verdade, as pessoas não se dão conta que se há uma delonga processual, uma demora, não é por responsabilidade dos advogados. Porque eles têm prazos peremptórios, prazos que não podem ser prorrogados. Sim. Então a defesa não é a causadora de atraso nos processos. Às vezes a estrutura do judiciário ou a estrutura do Ministério Público, e isso sim pode delongar. Inclusive há uma punição, entre aspas, punição legal ao Estado quando dá demora, né, no trâmite do processo, que é a prescrição intercorrente. A prescrição é, de certa forma, uma garantia, porque ela é uma punição ao Estado pela sua incapacidade de mover o processo. Não, e tem mais uma... Deixa eu achar aqui. Tem uma questão que o artigo 801 do CPP, que nunca foi aplicado, é bem claro, diz que fim dos prazos dos juízes do Ministério Público responsáveis pelo retardamento perderão tantos dias de vencimento quanto os excedidos. Imagina só se isso pegasse. Cada dia de salário de remuneração de subsídio do juiz por atraso vai perder em razão a cada dia que ele perdeu. A verba alimentar, evidentemente, que não pode se usar, mas tem essa previsão no 801 do CPP de 41. Professor, rapidamente, a partir do aceite, provavelmente nós teremos o aceite da denúncia pela primeira turma. Qual é a próxima fase? Nós passamos daí, então, a ingressar no processo propriamente dito. Exatamente. Tudo vai ser explicado em tese, assim, mais focadamente no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, a partir do artigo 235 até o 244. Vai marcar uma audiência para fazer a oitiva de testemunhas, de acusação, de defesa, o interrogatório do réu, vai ser feita produção de prova na primeira turma. Eu deduzo que todo esse trâmite irá até o final do ano. Deverá haver um julgamento. Algumas pessoas perguntam assim, tá, mas e se o Bolsonaro vai ser condenado? E eu não quero fazer uma crítica à imprensa, longe disso, mas eu ouço e leio pessoas falarem, vai pegar até 30 anos, 40 anos. Não é assim. A base de cálculo é sempre a pena mínima, não a pena máxima. Eu ouso dizer que não há ninguém no nosso país que pegou pena máxima, porque isso fere o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade da pena. Tá? Então, agora é que vai começar o processo. Vão agora, vai ter as audiências para ouvir testemunhos. Eu ouso dizer uma coisa para vocês. Prestem atenção no depoimento do ex-comandante do Exército, que é a primeira testemunha informada na denúncia do MPF. Esta prova é muito forte. Tenho certeza que ele vai fazer um testemunho que vai, talvez, assim, causar uma sensibilidade na sociedade. Porque se não fosse, então, entre o Exército, nós teríamos um golpe militar. Lá em dezembro de 2022, quando houve essa reunião no Palácio do Planalto. Nós temos mensagens aqui dos nossos ouvintes. Eu quero juntar duas. Uma do nosso ouvinte Paulo Renato, a outra do nosso ouvinte Daniel. As duas são basicamente a mesma coisa, sobre Alexandre de Moraes e a sua participação no julgamento. No caso, os dois apontam que ele foi vítima e que, portanto, estaria inabilitado para julgar. Como é que você vê o caso? Não, é uma questão muito oportuna desses nobres ouvintes. Ocorre o seguinte, não há previsão na Constituição da República de um julgamento por uma outra corte quando os ofendidos ou vítimas são os ministros do STF. O artigo 32 da Constituição não prevê uma corte para julgar quando eles são vítimas. E se nós pensarmos que com a tentativa de golpe de 8 de janeiro, o STF foi, entre aspas, colocado como um órgão que foi atacado, foi um horror que aconteceu lá dentro, né? Os 11 ministros seriam suspeitos ou impedidos de julgar, só que não tem uma previsão legal, gente. Não dá para mandar para o STJ, não tem uma corte especial para isso, não há previsão. Talvez se tivesse uma previsão, poderíamos ter um outro enfrentamento. Agora, a gente sempre tem que dizer que o juiz tem que julgar o fato, como o Dino falou agora há pouco, o ministro Dino agora com muita atenção. Será que os ministros vão levar a algum tipo de raiva, de ofensa, né? Eu, por exemplo, as pessoas estão criticando as penas, né, que estão altas, é que eles estão usando a tese do crime de multidão. Então, isso é uma coisa que eu, pessoalmente, acho que é perigosa,
Porque, por exemplo, estou passando na Praça dos Poderes e está acontecendo aquilo, eu respondo igual, mesmo que eu não tenha quebrado nada, não tenha tocado nada. De repente eu estou passando para tentar impedir que alguma coisa aconteça, né? E aí eles estão dizendo que é um crime multitudinário, um crime de multidão e que eu vou responder igual. Por isso que as penas estão de 14, 17 anos, estão elevadas, né? Em razão de que você vai responder. Não é necessário provar que você participou individualmente. Isso me preocupa um pouco, porque é uma coletivização do processo do direito penal punitivo. Um ponto aqui que eu acho que é importante, artigo 256 do Código de Processo Penal, sobre a suspeição, né? Estabelece que não se pode provocar a suspeição, no caso, basicamente. Sim. Se a pessoa deu causa, ofendeu o juiz, depois quer... Não, mas tu é suspeito porque tu não gosta de mim, você ficou indignado com o que eu fiz contigo. Realmente, é exatamente isso. E o presidente Bolsonaro, naquela oportunidade lá, ele pediu para sair, pegar boné, xingou de canalha. Então, provocou. Tanto que, assim, é interessante que eu volto a dizer, a defesa do Bolsonaro no papel é muito bem redigida. Já começa, na introdução, falar que respeita o relator, respeita esta corte, como tem que ser. A liturgia da advocacia exige que tu tenha divergência com quem está julgando, mas tratar com a urbanidade. O próprio Estatuto da OAB fala isso, tratar com respeito. E isso eu posso dizer que os advogados agiram muito bem. Tirando um problema que teve com um desembargador aposentado que foi retirado da reunião lá, porque teria feito ofensas na parte externa da primeira turma hoje, do Sebastião Coelho. Sim. Mas aí já é uma outra linha de ação, né? Não me parece ser uma linha de ação com base na técnica, mas com base numa estratégia que tem ali um lado político muito evidente. Professor Saulo Marimon. Lacração, né? Lacração. Muito obrigado pela participação aqui no Bandeirantes Acontece, por nos abrilhantar com a sua presença aqui conosco. Obrigado. Um abraço. 17h40.